Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso quarto vídeo acerca da Trindade ou da Triunidade de Deus. E vamos ver se fazemos um fechamento agora daquilo que nós falamos. Nós já falamos no vídeo anterior sobre o Concílio de Constantinopla, falamos sobre Agostinho, né? E o fechamento dessa doutrina da Trindade através da vida de Agostinho. Falamos um pouquinho sobre a controvérsia pelagiana, falamos sobre o Sínodo de Toledo, falamos um pouquinho sobre o ensino reformado sobre a Trindade, da qual é o que nós cremos hoje, há uma só essência divina chamada Deus e que verdadeiramente é Deus. Todavia, há três pessoas nessa única essência divina, igualmente poderosas, igualmente eternas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ok? E começamos a adentrar um pouquinho sobre os pontos de vista modernos, né? Falamos a visão de Kant, de Hegel, dois pensadores alemães, filósofos, que opuseram-se ao ensino ortodoxo e adotaram o adocianismo, ou, para alguns, o panteísmo impessoal. Falamos sobre Schleiermacher, também que foi outro pensador que se apoiava mais no sabelianismo, e falamos um pouquinho de Karl Barth, que para muitos era modalista, acreditava nos modos de Deus e não em três pessoas distintas, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre Paul Tillich, que também sentiu que a doutrina da Trindade fora produzida pelo homem para suprir as suas próprias necessidades. Era o que dizia esse teólogo chamado Paul Tillich, o que, claro, é uma heresia. Na verdade, Paul Tillich não acreditava que existia uma pessoa na deidade, muito menos três. Então tu vê que a cabeça dele, de tanto estudar tanta coisa, teologia, se não for bem reguladinha, equilibrada, pode levar a uma heresia, pode levar a um equívoco terrível como esse de Paul Tillich, né? Ou seja, ele dizia que a própria doutrina da triunidade foi produzida pelo homem para suprir as suas próprias necessidades, o que é um erro, até porque o homem não tem esse poder de criar, né, uma divindade, como se fosse possível isso de maneira nenhuma. Então, os testemunhos de Jeová também adotaram uma cristologia puxando a ideia do arianismo, ou seja, uma cristologia ariana, que nega a eternidade do Filho, e a doutrina da Trindade, ou seja, os testemunhos de Jeová têm uma visão de Cristo não como Deus, não como um ser divino, mas sim como o Filho de Deus, um profeta, alguém especial, mas não como alguém coeterno, consubstancial, com a mesma glória, a mesma majestade do Pai. Eles, assim como o Ário, veem o Logos de Deus como um ser intermediário entre o Criador e a criação, como um ser intermediário, mas não divino, o que é um equívoco, que é uma heresia, é algo totalmente equivocado. Testemunha de Jeová tem uma visão equivocada acerca da eternidade do Filho e da doutrina da Trindade. Aprenda isso. Algumas ramificações, né, práticas com relação ao entendimento, algumas implicações práticas com relação ao entendimento da triunidade de Deus. Primeiro, a riqueza desse conceito da Trindade espalha-se por várias áreas da teologia. Você vai ver em várias áreas da teologia as riquezas da triunidade de Deus se espalhando e se ramificando por todos os lados. Segundo, a doutrina da redenção é um exemplo óbvio, pois todas as pessoas da deidade estão envolvidas nessa grande obra, que é a obra da cruz, que é a morte vicária de Jesus na cruz do Calvário. Ali nós temos o Espírito Santo, nós temos o Filho pendurado no madeiro, nós temos Deus Pai se afastando do Filho quando os pecados de toda a humanidade caíram sobre ele naquele momento. Houve um afastamento temporário por causa dessa pecaminosidade humana que foi lançada sobre a pessoa do nosso Salvador, Jesus de Nazaré. Ele se fez pecado, ele não pecou, ele se fez pecado por causa de nós. Ele se tornou ali, né, levou sobre si os nossos pecados e cravou na cruz e, graças a Deus, triunfou sobre eles e sobre os demônios, conforme diz Colossenses capítulo 2. A doutrina, né, da revelação também serve como outro exemplo de mais uma ramificação da Trindade. Tanto o Filho quanto o Espírito
estão envolvidos na comunicação da verdade de Deus o tempo todo ao longo das Escrituras Sagradas. Nós vemos isso em João 1,18 e João 16,13. A comunhão e amor que existe dentro da divindade somente é possível em um conceito trinitariano ou triunitariano de Deus. Ou seja, as três pessoas da Trindade têm uma comunhão similar, né, à comunhão dos cristãos com Cristo. É claro que a comunhão de Deus entre as três pessoas da Trindade é perfeita, é bela, é majestosa, é gloriosa, mas nos dá uma noção de como deve ser a comunhão dos cristãos com Cristo, uma comunhão de amor, uma comunhão de uns aos outros, conforme João 14,17, baseados nessa interdependência, nessa comunhão de amor e de graça que existe dentro da própria Trindade. Nós podemos aprender o eterno valor da comunhão entre os irmãos, do famoso uns aos outros. E também, por último, a oração é praticada de maneira trinitária. Apesar de podermos nos dirigir a qualquer das pessoas da Trindade sem problema algum, porque todos são Deus, de acordo com o precedente bíblico, nós oramos ao Pai em nome do Filho, que é Cristo, e no poder do Espírito Santo. Então, falamos com o Pai em nome de Cristo e conforme o Espírito Santo nos direciona. Está lá em João 14,14, Efésios 1,6, Efésios 2,18 e Efésios 6,18. Tem a teologia da oração. É orar ao Pai em nome do Filho, no poder do Espírito Santo e na direção do Espírito Santo, ok? Então esperamos de alguma maneira ter trazido a você, né, esse conhecimento mais amplo acerca da triunidade de Deus. Lembre-se, são três pessoas distintas, cada uma delas é plenamente Deus e há um só Deus. Se nós fôssemos resumir tudo aquilo que nós falamos acerca da triunidade de Deus, ela se resume nesses três princípios. Dentro da triunidade de Deus são três pessoas distintas, com funções diferentes, mas coeternas, consubstanciais, tudo aquilo que nós falamos, são três pessoas distintas, todas elas são divinas, ou seja, são plenamente Deus, e há um só Deus, a famosa Shema, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um, é o único Deus verdadeiro. Aqui nós vemos a unidade plena da divindade através das três pessoas benditas. Espero de alguma forma ter abençoado você, ter esclarecido um pouco, ter trazido um pouco esse panorama geral dentro da história da igreja, dessa doutrina tão misteriosa, ao mesmo tempo tão polêmica, ao mesmo tempo tão combatida, indagada ao longo da história da cristandade, mas graças a Deus se manteve e deve ser mantido no nosso coração, porque a doutrina da triunidade de Deus é fundamental quanto à vida eterna e quanto à salvação. Se você tem uma visão errada acerca da triunidade de Deus, irmão, infelizmente o Deus que você está servindo não é o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras, o Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar. Então tome cuidado, né? Faça os seus comentários aí, né? Nós estamos aqui para ajudá-la a compreender mais e mais acerca da palavra de Deus e dos temas teológicos, temas bíblicos, sobre perguntas em geral também. Se você quiser fazer, dê um joinha, siga o nosso canal, compartilhe com outras pessoas e que Deus derrame graça e glória sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.